Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Toma mais informações aí sobre essas ricas novidades que estão se revelando aqui nessa cidade. Eu queria falar mais uma vez aí. Bom, porém eu vou entrar no assunto aí, falando mais uma vez aí sobre a verdadeira democracia. Porque se aproxima a eleição aí, esse ano vai ter eleição, e é muito importante você saber o que é a verdadeira democracia. E a necessidade de você conhecer o papel que deveria ser da oposição, é isso mesmo, numa democracia. Se caso operasse uma democracia, mas na verdade no Brasil opera uma ditadura. Então a gente vai conseguir aí esclarecer para você por que opera uma ditadura no Brasil e a necessidade de estabelecer aí uma verdadeira democracia aí, vindo a partir da lei de Deus. Pois bem, a oposição no Brasil hoje, ela é apresentada apenas como uma opção de você votar. Ou seja, eles passam a vida inteira unida à situação, aos governos. Aqui mesmo vai acabar se ver isso aí, né? O partido de oposição se uniu ao governo municipal, tudo unido, sabe? Ferrando o povo. Aí quando chega a época de eleição, eles se dividem. Eles criam uma configuração de oposição se dividindo. Aí essa divisão é especialmente para você votar na oposição como uma opção, criando assim uma democracia falsa. Então, é por isso que eu digo, irmão, que eu não voto em oposição no Brasil desse sentido, dessa maneira aí. Porque eu tenho passado cada sufoco aí, ali, com aumento de imposto, de tributo, feito pela gestão municipal, e a oposição simplesmente por trás do governo municipal, tudo unido. Aí depois eles mesmos vão subir no palanque e criticar o governo municipal, sendo que eles estiveram unidos aí. O papel verdadeiro da oposição no regime democrático, irmão, é defender o direito do povo, irmão, diante de situações difíceis criadas pelos governos. Opa. Então, quando isso não ocorre, se constata uma falsa democracia criada pelos homens, ou seja, ela é criada somente com o objetivo eleitoral. E aí você é enganado exatamente aí, irmão. Esse governo não tá bom, esse governo tá... E aí, se não tá bom, então volta na oposição. A oposição que eles mesmos criaram, especialmente para dar uma opção de voto a você, né? Aí você vota na oposição. Se eles mesmos criaram aquela oposição, você acha que eles vão ter poder de mudar, de fazer alguma coisa, né? Não tem, irmão, né? E aí vai ser pior para você, porque o próprio que estão na situação hoje, controlando a oposição, vai queimar essa oposição caso ela vire situação, caso ela vire governo, porque é um serviço que já está a serviço dos próprios que estão no poder. Então, como vai se estabelecer a verdadeira oposição? Através da formação de uma base com 3 pessoas, isso mesmo. Aí vai ser criada uma oposição verdadeira. Por quê? Porque a oposição atual, ela não tem poder nenhum de lutar pelos seus direitos. Principalmente na época que eles são tirados pelos governos.
Já essa oposição que vai ser criada, ela tem poder. Por quê? Porque ela vai ter o suporte de uma lei própria, que é a lei de Deus, e de uma moeda própria, dando opção para você, inclusive de solução, na própria oposição. Isso mesmo. A oposição que vai ser criada, ela vai dar condições de sobrevivência para você viver na própria oposição ao governo, por meio de uma moeda e de uma outra lei, a moeda privada. E isso quando a lei for ativada, né, através dessa base que você deverá fazer com 3 pessoas, e quando a moeda for ativada também, porque a moeda só vai ser criada depois que for criada essa base com 3 pessoas, cada um numa lei. Então, e aí sim vai se estabelecer uma verdadeira democracia sobre a terra, digna, dando dignidade ao nosso país, com uma solução. Bom dia. Que ela vem da própria oposição. Que ela poderá vir da própria oposição, né? Então a oposição, nesse caso, ela vai ter poder de solucionar o problema das pessoas, sem depender da situação. O que não ocorre hoje, porque a oposição de hoje, ela não tem regência sobre lei nem sobre moeda. Porque a lei hoje que opera, ela vem dos governos. E a moeda também que circula vem dos governos, que é a moeda pública. Então, a oposição hoje ela não tem capacidade de gerar solução às pessoas, inclusive de garantir direito quando esses direitos forem tirados pelos governos. Então é uma oposição falsa, fraudulenta, e que você é enganado aí. E eles vão lá e dizem que o país é um país democrático, sendo que opera uma ditadura, porque a partir do momento que a oposição não tem força ativa para lutar o seu direito e garantir a você um direito democrático, um regime democrático, porque a garantia de um regime democrático, ela vem com a garantia dos seus direitos. O governo, ele não pode ter o poder de tirar os seus direitos, irmão. Não. Se ele tirar os seus direitos, não é uma democracia, é uma ditadura já constatada e confirmada pela própria oposição. Isso mesmo. E aí a oposição se torna uma configuração apenas para objetivos eleitoreiros. Apenas para você votar. E aí você é iludido de viver uma democracia, sendo que é uma ditadura. E como você não tem conhecimento do caso, você é enganado e iludido justamente aí. Porque você não conhece, não sabe o que é um regime democrático. Então agora vai se instalar uma verdadeira democracia. Além do mais, você vai ter conhecimento aí, não sendo mais enganado, de um regime democrático e de uma ditadura. E você não será mais enganado por conversas fraudulentas divulgadas na televisão. Então, a partir de agora, é possível você conhecer e saber o que é uma verdadeira democracia, e mais que isso, estabelecer ela.